Eu sou o João Ricardo Tavares, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Federação das Associações das Carreiras de Estado. Nos acompanham aqui na mesa, para muita satisfação nossa, o ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 2003-2007, Germano Rigoto, o secretário municipal da Fazenda do município de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, e o sempre presidente da Associação dos Procuradores do Estado, sem nenhum demérito, né, Caio? Mas nosso velho amigo Telmo Lemos Filho, e serão os nossos 3 convidados painelistas sobre esse tema palpitante do momento, que é a reforma tributária. Além dos nossos painelistas convidados, a quem tenho certeza, em nome de todos desta mesa, registro os nossos mais efusivos cumprimentos e agradecimentos por terem aceitado o nosso convite para estar aqui nesta tarde. Eu acompanho aqui também o nosso anfitrião, presidente da Associação dos Procuradores do Estado, Carlos Henrique Kuiper, o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado, o doutor Eduardo Jäger, o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, desembargador Cláudio Martinez, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, tenente-coronel Roger Vasconcelos, o vice-presidente da Associação do Ministério Público, Fernando Andrade Alves, e a vice-presidente da Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Rio Grande do Sul, a doutora Maína Ribeiro Peck, também, que recebem todos os nossos cumprimentos por estar aqui. Combinamos com os nossos painelistas que, inicialmente, cada um terá 15 minutos para suas exposições iniciais, e depois nós teremos um tempo para que eles respondam à pergunta e, finalmente, cada um fará as suas considerações finais. O primeiro sorteado para falar é o governador Germano Rigoto, a quem passamos a palavra com muita satisfação, mais uma vez agradecendo, governador, a sua disponibilidade de vir aqui falar um tema que eu sei que é novo para o senhor não está acostumado a enfrentá-lo, né? Mas é uma satisfação recebê-lo aqui e eu sorteio a palavra por 15 minutos, por favor. Bem, eu, em primeiro lugar, a alegria de poder participar desse encontro e cumprimentando o presidente João Henrique Tavares, que é o nosso presidente, João Ricardo Tavares, que é o nosso presidente não apenas da Federação de Associações, que reúne todas as carreiras de Estado. Então, João Ricardo, meu abraço carinhoso, meu agradecimento pelo convite, para que a gente possa estar aqui, claro, cumprimentando o nosso anfitrião, que é o nosso presidente Carlos Henrique Kuiper, que preside a Associação dos Procuradores do Estado, e eu quantas vezes estive aqui já nessa sede, essa sede tão bem localizada, tão bonita, e até participando de eventos importantes que nós tivemos aqui na Associação dos Procuradores do Estado. Mas, na pessoa do Kuiper e do João Ricardo, eu quero cumprimentar todos os presidentes das entidades, das associações, todos os presidentes que representam as carreiras de Estado e que estão aqui nos honrando com a presença. Então, agradeço a cada um o convite que me foi feito e dizendo a alegria de poder, nesta mesa, nesse painel, estar ao lado do nosso secretário Rodrigo Fantinel, secretário da Fazenda do município de Porto Alegre. Eu já tive com o Rodrigo participando na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Assembleia eu entrei virtualmente, mas na Câmara Municipal nós estivemos juntos numa comissão criada pela Câmara Municipal para acompanhar a reforma tributária, e a alegria de estar também do lado do Telmo, doutor Telmo Lemos Filho, que é uma pessoa que há muito tempo nós trabalhamos juntos. Eu, no período de governo, quando eu tinha como procuradora-geral a doutora Helena, Telmo sempre acompanhando o trabalho da doutora Helena, e um trabalho sensacional, inclusive foi na gestão dela que foi comprada esta sede aqui. Então, fico muito feliz de poder estar com todos, transmito um abraço carinhoso a todos que estão nos acompanhando virtualmente, e devo dizer o seguinte: essa questão da reforma tributária, muitos presidentes acreditam que vencer a etapa da Câmara Federal é praticamente um momento definitivo. Eu acho que praticamente sim, a Câmara Federal, ao aprovar uma proposta de reforma tributária por mais de 380 votos, quer dizer, quando precisava de 308 votos,
joga uma responsabilidade para o Senado Federal de o Senado, nesse seguinte semestre, ter que votar a reforma tributária. Não vejo que o Senado possa sentar em cima do projeto de reforma tributária e não decidir, não deliberar sobre ele. Só que muita água vai rolar embaixo da ponte. O Senado Federal não vai simplesmente pegar o projeto aprovado pela Câmara e aprová-lo sem grandes modificações. Eu não tenho dúvida que vamos ter muitas modificações no projeto, modificações, algumas que eu acho assim, totalmente necessárias, nós podemos até conversar sobre isso depois, mas o Senado vai realizar mudanças, o que vai significar a necessidade da PEC voltar para a Câmara Federal, para a Câmara analisar as mudanças que ocorreram no Senado, mas eu acredito que isso vai, durante todo o segundo semestre, nós teremos a finalização desse processo. Quem sabe até outubro no Senado e até o final do ano legislativo na Câmara Federal, a conclusão dessa etapa. Mas aí, muitos acham que votada a PEC, a proposta de emenda constitucional, está resolvido. Nós teremos todo o ano de 2024 debatendo, deliberando sobre as leis complementares, a legislação infraconstitucional, que, na verdade, ela que vai regular, vai regulamentar tudo que for aprovado. Por exemplo, alíquotas, que se fala tanto em alíquotas não está na proposta, nem vai para a Constituição, alíquotas vai para a legislação infraconstitucional. Fundo de desenvolvimento, já que tu vai ter o fim da guerra fiscal, tá? Vai ter um fundo de desenvolvimento. Como é que vai ser distribuído esse fundo de desenvolvimento? Tem 40 bilhões previstos de distribuição desse fundo de desenvolvimento para levar desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas. Tudo isso é legislação infraconstitucional que vai definir. Aí tem um fundo para, com o fim da guerra fiscal, os incentivos fiscais que foram dados pelos estados ao longo do tempo, tem que resolver esse problema. Então, tem um outro fundo, tá, que vai ter que ser bem regulamentado também, para definir como é que vai ser feita esta distribuição dos recursos para resolver o problema de contratos feitos, tá, e que, a partir de 2032, acabando a guerra fiscal, tu terá que ver como tu resolve essa questão desses contratos. Tudo é legislação infraconstitucional. Bom, aí 2024, ano totalmente dedicado à legislação infraconstitucional e que nós vamos ter que ter um acompanhamento muito forte, e eu estou falando para os presidentes das entidades, que vão ter que acompanhar muito de perto, não apenas a tramitação no Senado Federal, mas toda esta legislação infraconstitucional que nós teremos sendo elaboradas, deliberadas em 2024. Mas aí a reforma tributária entrou em vigor. Poucos sabem que ela só começa a entrar em vigor em 2026 e que só termina a transição em 2032, tá? Quer dizer, nós temos muito tempo pela frente para exatamente ver o que está certo, o que está errado, o que tem que ser aperfeiçoado. Então, 2026, tu inicia o processo de implementação do novo sistema tributário, tu tens esta fusão do PIS, COFINS e IPI, criando uma contribuição sobre bens e serviços nacional. Tu tem a fusão dos 27 CMS com o Imposto sobre Serviços dos municípios, criando o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o objetivo da reforma tributária, que vem sendo debatido há muito tempo, tá? Nesse momento, não é discutir imposto de renda, não é discutir patrimônio, não é discutir a tributação sobre o consumo. E sempre, desde a época que eu fui presidente da Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal, desde aquela época, eu tive o nosso trabalho, o trabalho da comissão que eu presidi durante o governo Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique, era nós nos olharmos para a situação de um sistema tributário muito complexo, irracional, totalmente diferente do resto do mundo, onde tem 174 países do mundo que têm um imposto sobre o valor adicionado, um IVA, tá? E o Brasil tem IPI, tem PIS, tem COFINS, tem 27 ICMS, porque cada ICMS tem a sua legislação, quanto à nossa regulamentação do ICMS do Estado, o que significa ela. Então, nós temos aí uma situação, o ISS, tá?
cada município com a sua realidade. Então, o objetivo era nós termos um processo de racionalização desse sistema tributário, reduzindo os tributos que recaem sobre o consumo. Quando eu fui presidente da comissão, o governo, que eu tinha sido líder do governo Fernando Henrique, acreditava, defendia isso, dizia que este era o caminho. E, simplesmente, eu, como líder do governo, antes de ser presidente da comissão, eu vi a área econômica do governo puxando contra a reforma tributária, que era uma das reformas que o governo tinha assumido o compromisso de fazer, era a mudança do capítulo da ordem econômica, era a reforma administrativa, era a reforma previdenciária e era a reforma tributária. Qual era o patinho feio? O patinho feio era a reforma tributária. Por quê? Porque a área econômica, numa postura muito conservadora, e numa postura daquela de dizer, olha, imposto bom é imposto velho, o Osiris, que era o ex-secretário da Receita Federal, dizia muito isso, e o Everardo Maciel, que era o secretário da Receita Federal, sempre defendeu que tu poderia fazer modificações na legislação infraconstitucional sem mexer na estrutura como se pretendia, e sem ter uma reforma constitucional. Esta posição, o Everardo convenceu o Malan, e o Malan, por sua vez, convenceu o Fernando Henrique, que era complicado fazer uma reforma tributária porque a União poderia perder receita para estados e municípios. Que era complicado fazer uma reforma tributária que a União perderia o poder de mudar o sistema tributário com facilidade, dentro de uma reforma que determinasse um sistema muito mais estável. Pois bem, esta posição foi vitoriosa, nós aprovamos na comissão praticamente por unanimidade. O único voto que se absteve foi Marcos Cintra Cavalcante, ex-secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro. Marcos Cintra Cavalcante, que foi o pai da ideia do imposto único. Marcos Cintra Cavalcante, que foi o que determinou aquela ideia do imposto único, a CPMF, e que, na verdade, veio como mais um tributo. E ele, que como secretário da Receita no governo Bolsonaro, colocou na cabeça do Paulo Guedes que não era interessante mexer nos tributos estaduais e no tributo municipal, e fazer apenas uma pequena mudança nos tributos federais, uma fusão de PIS e COFINS, e recriar uma CPMF com uma nova roupagem. Então, ele colocou isso para o Paulo Guedes assumiu olhando principalmente para a arrecadação, de novo, olhando para a arrecadação, chegou a falar em 50 bilhões de arrecadação com esse novo imposto, uma nova CPMF, uma nova roupagem. Quando o Marcos Cintra avançou sinal nessa direção e teve uma reação da sociedade contra essa nova CPMF, o que aconteceu? O presidente puxou o tapete, disse que isso não prosperaria e o Marcos Cintra foi afastado da Receita Federal. E a reforma tributária, durante o governo Bolsonaro, parou. Enquanto isso, no Congresso Nacional, duas PECs, a PEC 45 e a PEC 110, iam na mesma direção, que era esse processo que lá atrás nós tínhamos feito, tínhamos aprovado na comissão, só com um voto que se absteve, mas o governo não deixou avançar no plenário. No governo Lula, os dois governos Lula, compromisso com a reforma tributária, mas a área econômica, quando estava perto de um entendimento, a área econômica puxava o tapete. O governo Dilma, pouco se falou em reforma tributária, o Temer começou a pensar na fusão de PIS e COFINS, era um período curto, tinha a reforma da Previdência, tinha a reforma trabalhista e a reforma tributária efetiva ficou de lado. O que acontece agora? Agora, essas duas PECs que estavam tramitando no Congresso Nacional, por iniciativa do Congresso e de setores como o Bernard Api, com a entidade que ele presidia, foi economista, elaboraram esta PEC 45, o Baleia Rossi levou para dentro da Câmara, e do outro lado, no Senado Federal, uma proposta de emenda constitucional que foi elaborada pelo Raul, ex-secretário da Fazenda do Paraná, e foi meu colega, foi membro da minha comissão. O Raul apresentou esta PEC no Senado Federal, ele não, ele entregou para apresentar, e as duas começaram a tramitar e sendo debatidas. E esse debate
durou meses. Então, não é duas propostas de emenda constitucional que não tenham tido um grande debate dentro do Congresso Nacional. Se o presidente Arthur Lira atropelou para votar, tá, e fez isto de uma forma muito rápida, tá, mas esses projetos estavam já muito digeridos, muito debatidos dentro do Congresso Nacional, e com representantes da sociedade participando, inclusive com várias entidades opinando e, inclusive, apoiando, principalmente a PEC 45, que é que tinha mais apoio. Tá? Mas, então, a decisão do presidente Arthur Lira de fazer com que a proposta, ele criou uma comissão, não é uma comissão especial, ele criou um grupo de trabalho para fundir as duas propostas de emenda constitucional, tá? E acrescentar aquilo que poderia ainda ser acrescentado. Esse grupo de trabalho apresentou, o Agnaldo Ribeiro apresentou uma nova proposta que ele disse que levaria para o plenário. Minha opinião, as entrevistas que eu dava, não acredito, conhecendo como eu conheço esse assunto, as resistências pesadas vêm agora e ele não vai conseguir colocar em votação. Não só colocou em votação, como conseguiu mais do que 380 votos, quando precisava de 308. Tá? Então, uma coisa impressionante, o poder de fogo, tá? E a liderança que ele demonstrou ter dentro da Câmara Federal para aprovar a proposta. E ele joga esta responsabilidade agora para o Senado Federal. Então, o presidente Rodrigo Pacheco vai ter que, obrigatoriamente, fazer andar essa reforma nesse segundo semestre. Se vocês me perguntarem, a reforma o projeto tem coisas boas, excelentes, tá? Principalmente para a competitividade da nossa indústria, para nós termos capacidade maior de exportação, de competir com produto importado, sem dúvida. Tu acaba com cumulatividade, tu acaba com a geração de créditos sem esses créditos serem recuperados, então, mas os créditos se acumulam sem que se tenha a possibilidade efetivamente de recuperar esses créditos. Não preciso dizer a briga que a gente tem na Secretaria da Fazenda com relação ao acúmulo de créditos, e muitas vezes eu não libero porque não tem recurso. Mas um sistema que faça com que tu não tenha essa possibilidade de acúmulo de créditos é um sistema muito melhor. Tá? Segundo, o fato de tu ter 3 alíquotas, no caso do Imposto sobre Bens e Serviços, ou alíquota zerada para a cesta básica, tá? Para alguns produtos, para alguns bens e serviços, uma alíquota reduzida, e 60% pega, por exemplo, o serviço de saúde, serviço de educação, transporte coletivo, tá? Aí vai, tá? Os produtos, alimentos para o consumo humano, os produtos agropecuários, 60% de alíquota reduzida com relação à alíquota básica, que se ela for 25%, se ela for 28%, vai ter 60% de redução para uma quantidade enorme de setores. Então, tu tens algumas coisas boas dentro da proposta, tá? E tu tem algumas coisas que o secretário vai poder, com certeza, aprofundar, que é, por exemplo, se realmente fundir os 27 CMS com o ISS, tá? Que tem 95% dos municípios que aprovam e as grandes cidades resistiram por medo de perda de arrecadação em cima disso, por mais que se diga que todas as compensações vão acontecer e que não tem nenhum município que vai perder receita. Aliás, tem. No Rio Grande do Sul, dentro do projeto, tem um município que pode perder receita. Triunfo. Tá? Como esses municípios têm polos petroquímicos, que têm uma receita absolutamente distorcida pelo equipamento que eles têm dentro do município, esses poderão perder receita. Mas pega São Paulo, 22% do ISS nacional é de São Paulo, da cidade de São Paulo. Tu vai inviabilizar a cidade de São Paulo? É claro que não. Então, tu tem 50 anos para fazer as compensações, implementar o processo de compensação que garanta que tu não tenha perdas e tu possa ter ganhos nos municípios. Os municípios pequenos estão apoiando diretamente porque sabem que a base aumenta e que eles vão ter condições de ter uma arrecadação maior. Mas esse processo de 50 anos, para que tu tenha o processo de finalização e de garantia de que tu não vai ter perda para um ente federativo, para um estado ou para um município, é algo que está dando segurança. Eu só quero lembrar que hoje tu tem grandes entidades que eram contra, por exemplo,
pega na imprensa, a Confederação Nacional do Comércio, o setor de serviços, reclamava que tudo ia recair sobre o setor de serviços. Pega a Confederação Nacional do Comércio pagando publicidade nas grandes redes de televisão, comemorando a aprovação e dizendo que ela que conquistou grandes avanços. A CNI fazendo, do outro lado, publicidade defendendo a aprovação da reforma. Então, tu tem um movimento muito forte a favor da reforma e tu tem um movimento também de alguns que não querem a reforma porque ganham muito com esse sistema tributário. Estou falando aqui com as nossas representantes das carreiras de Estado. Este IBS, este Imposto ao Bem e Serviços, a arrecadação é estadual, a fiscalização é estadual, a fiscalização é municipal. Quer dizer, a estrutura de fiscalização, de controle, continua nas mãos do Estado e continua. A Procuradoria, obrigatoriamente, vai continuar com o mesmo papel de defender os interesses do que acontece dentro do Estado com relação ao Imposto sobre Bens e Serviços. Então, não existe risco de tu atacar determinados setores dentro desse processo de simplificação. Quer dizer, o Estado e o município vão ter a mesma responsabilidade que tem hoje de fiscalizar e de arrecadar, talvez com um pouco mais de facilidade dentro desse processo de simplificação do sistema. Eu sei, o presidente já me chamou a atenção aqui, há muito tempo que já venceu os meus 2 minutos, teria muita coisa para falar, mas depois, na parte final, a gente acrescenta alguma coisa. Governador, muito obrigado pela sua primeira participação aqui, foi muito enriquecedora, acho, né, para todos nós e também os que nos assistem. Eu quero fazer, antes de passar a palavra para o secretário Rodrigo Fantinel, só 2 registros aqui que eu esqueci de fazer, peço excusas no início, que é a presença da secretária executiva da Associação dos Procuradores do Estado, Rosilane Rockenbach, também que nos dá satisfação de estar aqui na mesa conosco, e o ex-presidente da FACE e da FISVEC, né, Marcelo Ramos de Mello, também que nos acompanha aqui. E esclarecer também aqueles que nos acompanham virtualmente que as perguntas aos painelistas podem ser dirigidas pelo chat do YouTube, onde estão acompanhando aí o painel. Tá? De imediato, então, e para garantir a paridade por 20 minutos, né, eu passo a palavra ao secretário da Fazenda do município de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, renovando aqui os agradecimentos por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Uma satisfação. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite a todos, é uma satisfação conversar com os senhores. E aí a minha primeira dificuldade é falar depois do governador Rigoto, né? Então, o desafio ficou um pouquinho maior, mas acho que a gente tem visões semelhantes em alguns pontos e visões um pouco diferentes em outros, e eu acho que isso que enriquece o debate. Acho que nosso papel é justamente conversar e levantar esses pontos para que a gente possa aí tentar achar soluções, né? Eu tenho dito, ontem eu estava em Ribeirão Preto, conversando com os municípios do interior de São Paulo. Hoje, além de ser secretário da Fazenda em Porto Alegre, eu presido também a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças Capitais. Então, dentro dos municípios, a gente acaba tendo aí uma interação muito forte. E eu dizia ontem para eles o seguinte: eu acho que o nosso desafio na reforma é empatar um jogo. Empatar um jogo no seguinte sentido: se algum setor da economia se sentiu muito privilegiado, é porque não deu muito certo, porque a gente privilegiou um em detrimento de outros. Se algum ente da federação saiu muito feliz e os outros não saíram felizes, é porque também deu errado. De repente ficou muito bom para a União, ficou ruim para os municípios e vice-versa. Então, acho que a gente tem que buscar um empate, né? E ontem tinha o jogo do Grêmio, eu sou gremista, eu pensei, não, o objetivo hoje é empatar. Mas não deu. Então, vamos ver se na reforma a gente tenta trabalhar com isso, né? Eu tenho dito, e obviamente a gente tem municípios no Brasil, eu vou trazer uma visão aqui mais municipalista para tentar agregar. A gente tem municípios de tamanhos muito diversos, né? Então, nós estamos falando de São Paulo, que é 10 vezes Porto Alegre, que já é um município grande, e nós temos Porto Alegre, que é 10 vezes ou 20 vezes vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma complexidade para a gente também tratar esse assunto de forma igualitária entre todos os municípios, porque os interesses são diversos. Então, de novo, eu digo, eu acho que o objetivo é empatar. Se ficar bom para as capitais, não fica bom para os municípios menores, no frigir dos ovos é ruim, porque a demanda de serviço deles, eles vão dar conta, eles vão deslocar a demanda. O cara está com problema de saúde, vai para a capital, porque aqui a gente não consegue mais. Então, a gente acha que o objetivo nosso é acabar empatando.
E aí, aqui, antes da gente começar, a gente estava falando e me perguntaram, bom, a posição do município inicialmente era contrária à reforma. A gente sempre teve, tá? E não é só Porto Alegre, são os municípios maiores, ciência de que nós estamos num jogo de dois tempos, né? O primeiro tempo era na Câmara, o segundo tempo vai ser agora no Senado, e então, assim, a estratégia também foi baseada nisso, né? Então, assim, óbvio que a gente tem um problema em relação a perder o ISS, porque o ISS é a principal fonte de receita dos municípios grandes. Porto Alegre, vocês terem uma ideia, nosso orçamento é em torno de 11 bilhões, em torno de 1,8 bi vem de ISS, é a nossa principal fonte de receita hoje. A nossa curva, vamos dizer assim, de ISS e ICMS já faz uns 8 anos, pelo menos, que o ISS arrecada mais do que o repasse que a gente recebe de ICMS, né? Então, no primeiro momento, os municípios estavam nessa história de que não podemos perder o ISS, porque é uma fonte importantíssima, mas passou, como o governador colocou, passou na Câmara e o ISS, em tese, já tem data para morte, vamos dizer assim, até 2032, é o último ano, 2033 não se fala mais em ISS, o IBS entraria a pleno, né? Então, nesse momento, a posição das entidades, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Brasf, tem sido muito no sentido de, vamos trabalhar para aperfeiçoar o texto que foi aprovado na Câmara, porque, vamos lá, ninguém acredita que vai ressuscitar o ISS no Senado, enfim. Então, a gente tem trabalhado nesse cenário de, já entendemos que nós temos que vestir um terno azul, então vamos escolher o tom do azul, para deixar um azul que fique mais agradável para todos. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido, tá? E, obviamente, não significa que, de uma hora para outra, a gente começou a achar que a reforma é maravilhosa para os municípios, porque ela está longe ainda de ser, e acho que tem um trabalho para fazer em cima disso, né? O que eu tenho, assim, de ponto para trazer também, até porque eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, é que acho que nosso desafio no Senado ele é mais fácil, porque a gente sabe agora com o que a gente está jogando, a gente tem um texto, é mais fácil de trabalhar, a gente vem para mexer, a gente consegue fazer conta e ver impacto. Antes era tudo assim, a gente concordava com muitos conceitos, que a reforma não poderia aumentar a tributação, etc. e tal, tem que simplificar o sistema, mas a gente não sabia exatamente como que isso ia acontecer e ficou mais claro à medida que a gente tem o texto. Acho que um dos problemas, tá? E aí eu estava em Brasília na semana da votação lá e acompanhei isso, a gente fez reuniões, inclusive, com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira, e foi colocado justamente isso, como o governador colocou. Ele nos disse claramente na reunião na quarta-feira, foi votado na quinta, né, à noite, que, olha, vai ser votado amanhã. Se vai passar, eu não sei, não posso dizer, mas vai ser votado amanhã. E efetivamente foi votado, tá? O que ele nos deu foi um dia, foi a quinta-feira, o dia da quinta-feira, para tentar levar algumas demandas do município e já deixando assim como requisito, como um pré-requisito, que, olha, o ISS ele não vai continuar. Então, nós passamos aquele dia ali construindo algumas alternativas, e uma das alterações que foram feitas, tá, na última versão, que foi lá às 9 da noite, foi justamente uma alteração no critério de repasse do ICMS para os municípios. Tinha uma cota lá de 5% que ia ser distribuída igualmente para todos os municípios, que eu vejo ela tecnicamente com problema, né, porque Porto Alegre e o menor município do Rio Grande do Sul vão receber exatamente o mesmo valor. Para mim não tem muito sentido isso, mas enfim, foi negociado dessa forma. Tem 10% que é em relação das melhorias da educação, que eu acho importante. Agora os outros 85% passaram a ser, na última versão, com base na população, e não mais no valor adicionado. Então, significa o seguinte, se nós pegar só essa parte, tá? E nós não estamos falando do IBS, mas só essa parte, que os estados vão da parte do estado que vai ser transferida para os municípios, para Porto Alegre ficou maravilhoso, porque a minha população é a maior população do estado. Hoje eu recebo do estado em torno de 6 ponto alguma coisa do bolo do ICMS, 6 ponto alguma coisa por cento. Eu vou passar a receber 12,7. Só que assim, a que preço? Vai ter uma série de municípios do Rio Grande do Sul que vão receber menos para Porto Alegre poder receber mais, e para os municípios maiores poderem receber mais. A gente fez uma simulação dessa distribuição e colocamos todos os municípios, 130 municípios do Rio Grande do Sul ganham. Tá? Com essa aí, Porto Alegre aqui ganha mais, obviamente tem mais população, mas todos os demais perdem em termos de transferência. Então, isso aí foi aos 48 do segundo tempo, mas gerou uma distorção, que eu acho que a gente vai ter que pensar nessa distorção, porque, de novo, se eu fizer todos os municípios do Rio Grande do Sul perder e Porto Alegre ganhar, para mim não ficou bom. Porque
nós vamos ter mais dinheiro, mas nós vamos ter uma demanda por serviços astronômica e aí acaba não sendo bom. Então, acho que assim, tem algumas coisas que realmente a gente tem que mudar. Como o governador colocou, entraram muitas exceções e talvez algumas que fossem extremamente necessárias, outras não. E todo mundo aqui sabe que a conta é uma só. Vai botando exceção, a alíquota modal ou a alíquota de referência vai aumentando. Acho que nem a União mais, ou nem o governo acredita que vai ser de 25% a alíquota. O último estudo do IPEC foi divulgado há uns 15 dias, fala em 28%. Fiz uma reunião segunda-feira agora com o Concefaz e com o secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, agora nós estamos num momento que a gente está tentando achar zonas de intersecção, que é boa para os municípios, é boa para os estados, então vamos nos abraçar todo mundo e vamos trabalhar junto para melhorar. E eles falaram que na simulação deles ali, a alíquota pode chegar a mais de 35%. Isso que nós nem estamos falando que, partindo da premissa que só vão ser mantidas essas exceções, não estamos nem entrando no mérito de, o Senado vai botar mais alguma exceção, e vamos lá, acho que vai, entendeu? A gente já sabe que tem grupos se movimentando e tal, para se colocar novas exceções. Isso aí, a meu ver, assim, pode complicar um pouco dessa questão da alíquota, né? Porque, vamos lá, a alíquota muito alta significa o seguinte, o maior IVA hoje do mundo é o da Hungria, é 27%. Tá? Então, o Brasil está caminhando, vamos dizer assim, para superar os 27%. Tem vantagem na reforma, não tenho dúvida que tem vantagem na reforma, acho que a indústria é muito beneficiada, mas o prestador de serviço vai ter dificuldade, porque ele vai ter um aumento de carga muito forte do jeito que está colocado. E assim, um aumento de carga muito forte significa o seguinte, eu estava numa outra live com o CRC também, uns 10 dias atrás, e eles diziam o seguinte, olha, na prática a gente não consegue repassar esse preço, vai chegar na hora da negociação, não vou conseguir repassar o preço. Tem dois caminhos. Um caminho vai para a informalidade, pode ser ruim. Outro caminho vai ter que se readequar ou vai ter que diminuir pessoal. Diminuir pessoal, nós estamos falando de desemprego. Então, assim, acho que tem parafusos que têm que ser melhor apertados e dimensionados para que a gente não tenha efeitos contrários na questão do desenvolvimento da economia. Tá? Obviamente, como eu coloquei para vocês, no Senado Federal, o que os municípios estão fazendo é achar parceiros para determinados assuntos. Tem as bandeiras que vão ser que os municípios vão levar adiante. Agora tem outras bandeiras que são interessantes para os estados, são interessantes para os municípios. E, obviamente, a gente está conversando para achar parceiros e aí trabalhar em conjunto nessas melhorias, né? E aí uma questão que eu sou obrigado a falar também, eu sou auditor fiscal da Receita do município de Porto Alegre, e acho que, em relação à administração tributária, como o governador colocou, nós vamos ter competências muito similares estados e municípios, nós vamos fazer parte do conselho lá, e o conselho delibera sobre fiscalização, etc. e tal. Acho que, assim, eu não vejo diferença nenhuma do trabalho hoje do auditor fiscal da Receita Federal, do auditor fiscal da Receita do Estado e do auditor fiscal da Receita do município. Por quê? Porque os três vão fiscalizar um imposto que tem a mesma base de cálculo, tem a mesma legislação, tem o mesmo fato gerador. Então, assim, o trabalho é o mesmo. E não faz sentido nenhum, vocês imaginam o seguinte, eu vou dizer para os meus auditores ali do município de Porto Alegre, olha, faça auditoria aqui nesse determinado ramo, nesses contribuintes aqui. E nós vamos lançar o IBS, tá? Que parte é dos estados e parte é dos municípios. Só que a CBS, que é a contribuição, é o mesmo tributo, é o mesmo valor, é a mesma base de cálculo. Então, assim, por que não compartilhar, vamos dizer assim, o resultado dessa auditoria com Receita Federal e vice-versa? Quando a Receita Federal for fiscalizar a CBS, obviamente, imagino eu que a lógica diz que eles vão compartilhar com os municípios e com os estados o resultado daquilo ali, porque o IBS vai ter a mesma base de cálculo, então não faz sentido também nós fazermos 2 ou 3 fiscalizações do mesmo contribuinte sobre a mesma coisa. Então, acho que existe um trabalho de integração que tem que ser feito, eu acho que isso é um efeito positivo, e, obviamente, vai necessitar, além de diretrizes desse conselho, de uma integração mais forte ainda entre os fiscos, tá? Entre as 3 esferas, para que a gente consiga, primeiro, não fazer retrabalhos, e, segundo, são trabalhos que podem ser complementares, e tem que ver como é que isso aí vai ser estruturado. Mas, obviamente, acho que, concluindo já, levando para a conclusão, acho que a gente tem espaços interessantes dentro do Senado Federal, acho que o jogo agora
é mais fácil de ser jogada, porque a gente sabe do que a gente está tratando. Os municípios que, num primeiro momento, estavam muito reticentes em relação à perda do ISS, aparentemente, na reunião de prefeitos que eu tenho participado, de secretários de Fazenda, já entenderam que essa fase passou, e agora nós estamos num segundo momento que a gente tem que melhorar o texto. E aí eu acho que o desafio de todos nós, estados, municípios e entidades privadas e tal, é achar essas zonas de convergência, onde a gente tem que lutar de forma organizada para fazer as melhorias. E, de novo, né, acho que o grande objetivo, como eu disse no início lá, é a gente conseguir empatar o jogo, entendeu? É uma reforma que não fique maravilhosa para ninguém, mas também não fique horrorosa para ninguém. Se ela ficar boa para todos, eu acho que a gente chegou aí no meio do caminho, que é o objetivo principal. Eram essas as considerações iniciais e fico à disposição aí também para esclarecimentos. Muito obrigado, secretário, pela exposição clara e objetiva, aí, que muito vai enriquecer, eu tenho certeza, o nosso segundo momento de perguntas e debate. E, de imediato, eu passo a palavra para o último painelista se pronunciar, que é o nosso colega Telmo Lemos Filho, que tem a palavra também por até 20 minutos. Obrigado, João Ricardo. Primeiro, agradecer o convite da FACE para estar aqui hoje, conversando um pouco sobre a questão que envolve a reforma tributária, né? Meu presidente, o Carlos Henrique Kuiper, uma pessoa de quem eu cumprimento todos os presidentes das entidades filiadas à FACE. Eu tenho um carinho especial pela FACE. Eu, quando fui presidente da Associação Nacional de Procuradores do Estado, retornei ao FONACAT, que é a entidade nacional com o mesmo desenho, né? A associação tinha saído do FONACAT num dado momento histórico, lá por um desentendimento. Um dos primeiros atos que eu fiz como presidente da associação foi voltar a fazer parte do FONACAT, porque eu considero que é muito importante que as carreiras, as típicas de Estado estejam juntas, né, em muitos processos, e esse processo da reforma tributária realmente é um processo que vai exigir de todos nós uma atuação presente. Eu estive até, e também cumprimentar o nosso secretário Rodrigo Fantinel e o sempre governador Romano Brigotto, né, porque eu tive o prazer de trabalhar cotidianamente no dia a dia. Eu estive até, governador, numa audiência pública, quando eu era presidente da Associação Nacional de Procuradores de Estado. Fui convidado e participei, por isso que o que o senhor refere é uma verdade, ou seja, não há, na tramitação dessas propostas, não há ausência de discussão. Ao contrário, elas foram discutidas, certamente, nos últimos 4 anos, né, foram debatidas fortemente, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né? O que houve nesse processo, que eu acho que é uma questão que preocupa, né, é a forma como se fechou o processo, né? Ou seja, o presidente Arthur Lira assumiu isso como uma pauta da gestão dele e fez o processo andar de uma forma expedita e de uma forma que ficou difícil de incidir, porque não se tinha texto. Se tinha os textos originais, mas o que estava sendo efetivamente trabalhado era desconhecido. Tu ouvia pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pela imprensa, o que o relator, né, o que o deputado Reinaldo Ribeiro referia, que vamos adotar aqui, vamos adotar ali um determinado caminho, mas o texto mesmo, porque o problema está no texto, muitas vezes, né? Porque uma coisa é a gente, enfim, indicar o que a gente pretende, outra coisa é traduzir em palavras isso de uma forma que efetivamente aquilo seja o que está expresso ali, né? Então, eu acho que essa condução que foi realizada na Câmara dos Deputados, ela foi uma condução que suprimiu muito da possibilidade de incidência de todos no processo, de todos, das entidades que querem, de alguma forma, incidir, né? Tanto entidades públicas, que nem as nossas, como as entidades representantes dos setores produtivos, todas elas, todos têm o legítimo direito de incidir no processo, né? Eu acho que isso é da democracia, né? E isso ficou muito fora, tanto é que, na última semana,
eu acho que estavam todos os governadores, todos os prefeitos, todo mundo em Brasília atrás do que estava acontecendo, na verdade. E fazendo os últimos ajustes de um texto que eles não sabiam qual era. Eles tinham uma ideia geral do que estava acontecendo, mas não tinha o texto, é muito diferente de observar o texto. Então, eu concordo com o secretário Rodrigo, que no Senado isso vai mudar, porque o texto existe. O texto existe. E outra coisa, né, como isso foi aprovado e logo em seguida entrou o recesso, está todo mundo lendo o texto. Então, certamente, esses dos 300 municípios do estado do Rio Grande do Sul vão perder, né? Eles podem não ter se dado conta disso lá naquele momento, né? A representação dele, a CNN, mas agora eles vão se dar. E isso vai produzir uma reação. Tá? Então, e tem uma outra questão, falando um pouquinho da política, como fui muito tempo participei do debate nacional, eu gosto disso também. E tem outra questão que eu acho que é relevante para a gente pensar, nós como agentes que queremos, de alguma forma, incidir no processo. Né? Nós não temos no Senado, pela minha avaliação, uma liderança política do tamanho do Arthur Lira na Câmara. Então, isso pode sim modificar o processo. Ou seja, na Câmara, nós, como referiu o governador, foram mais de 380 votos. Ou seja, eu acompanhei muitos aspectos do período que estava em Brasília, pouquíssimas eram. Não sei se algumas chegaria nesse ponto. Mas eu acho que no Senado, governador, na minha leitura, nós não temos uma liderança que faça esse processo, da forma que o Arthur Lira conseguiu fazer, o presidente Arthur Lira conseguiu fazer na Câmara. Mas o que nós temos de relevante na minha visão? O grande nó sempre foi como que nós simplificamos o sistema tributário, como que nós fizemos ele ficar mais transparente, que são hoje os princípios do sistema tributário, que foi incluído agora pela própria TEC, né? Sem aumentar a carga tributária, porque não se quer isso, sem diminuir o que cada ente recebe, que também não se quer isso. É um trabalho realmente muito difícil de ser ajustado, né? E óbvio que todo e ao mesmo tempo também sem tirar muito das autonomias dos entes federados subnacionais, né? Então foi um desenho difícil de ser operado, e de um jeito ou de outro a proposta operou esse milagre de alguma forma, pelo menos pretende ter operado esse milagre, né? E como que ela fez isso? Né? E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que nos debruçar, nós, município, estados, né? Principalmente município e estado. Ela fez isso fazendo esse IVA dual, tendo duas, deixando um pouco para a União e trazendo um pouco dos estados e municípios, né? Mas para a União não é problema, porque a União já existe o ente para fazer essa regulação, né? Agora, como os estados e municípios fazem isso? Aí ele criou uma figura, que foi o Conselho Federativo. Então, inventaram algo novo, tem algo novo no front. Nós temos que ver que nós temos algo novo ali, né? E algo novo com competência de iniciar a legislação, algo novo com competências, todas as competências desse novo tributo, né? Tanto na questão que envolve a própria regulamentação do tributo, né? A uniformização dele, está tudo com esse conselho, né? E esse conselho, né? Porque nós queríamos atender aquelas finalidades que desde as primeiras propostas se tinha, ou seja, acabar com a guerra fiscal. Tudo bem, vamos acabar, né? Fazer o princípio da não cumulatividade ser efetivo sempre,
né? Não ter as exceções que vão sempre sendo empurradas ou vão sendo desrespeitados, né? Porque ele é um tributo que tem que ter a não cumulatividade mesmo, né? Ter uma alíquota própria, uma alíquota em que pese vai poder haver alíquota pelos próprios entes, mas tem uma ideia de ter uma alíquota mais uniforme em todo o país, uma legislação uniforme, né? Que é outra coisa que, né, nós temos no ICMS 27 legislações e nós temos no ISS 5.500 e não sei quantas, né, legislações. Então, realmente, nós vamos pegar 5.600 legislações, vamos fazer uma. Tá? Vamos fazer uma só pegando tudo isso. Tá? Né? Vamos tirar o cálculo do ICMS por dentro, que era uma outra discussão que se tinha, que sempre se bateu, mas é imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, está lá. Ou seja, nós pegamos tudo que tem de complicador de ICMS, dizemos assim, nós vamos tirar isso tudo aqui. Né? Principalmente do ICMS, até, eu acho. E o ISS, como é um tributo similar, também deve sofrer, eu conheço mais do ISS, mas deve sofrer das mesmas agruras. Né? Então, pegamos todas essas dificuldades e dissemos, o que vem por aí não vai ter esses defeitos que esse aqui tem. Tá, vamos lá. Para fazer isso, eu tive que criar um ente. Porque, como eu não quis deixar com a União, porque era uma proposta inicial, até por alguns, era um imposto da União, todos, eu não quis deixar, porque eu tiraria muita autonomia dos entes subnacionais. Então, eu criei uma... Bom, e como que eu componho eles? Bom, a ideia foi compor com esse conselho federativo. Então, eu vejo nós, assim, como Estado e como município, nós vamos ter que estar atentos nas leis complementares que vão vir aí. Porque o Conselho Federativo ele tem normas, vamos dizer, genéricas, né, que foram para atender demandas de determinados setores. Por exemplo, os estados ricos, os estados que têm mais população, resolveram. Não pode ser um Conselho Federativo que tu decida pelo voto unitário de cada estado. Aí criaram lá uma regra para dizer, tudo bem, tem que ter maioria absoluta e tem que ter, no mínimo, 60% da população brasileira. Senão, tu não consegue aprovar dentro do Conselho Federativo. Atendendo, claramente, São Paulo, Rio Grande do Sul, atendendo os estados mais populados, né? Que tinham receio da questão dos estados menores se unirem e ter a maioria dentro do Conselho. Né? Então, mas tem regras pontuais. Né? O grande trabalho mesmo, ele vai ser feito quando isso for esmiuçado dentro desse processo. E isso ocorrerá, eu concordo com o governador, nós estamos com uma proposta de emenda constitucional, ou seja, ela tem que ter aprovação nas duas casas do mesmo texto, né? Diferentemente dos projetos de lei, né, que a casa iniciadora tem a palavra final, né? Ou seja, um projeto de lei iniciado na Câmara, aprovado na Câmara, ele vai para o Senado mexe, devolve para a Câmara, se a Câmara quiser, ela simplesmente rejeita o que o Senado alterou e fica o texto que que a casa iniciadora tinha. Na proposta de emenda constitucional, isso não funciona. Eles têm que aprovar texto igual nas duas casas. Né? Então, nós vamos ter que fazer uma incidência nesse período agora do segundo semestre, nós vamos ter, eu digo aqui, porque nós estamos dentro de um espaço de entidades mesmo que vão ser diretamente atingidas por esse processo, né? Ou seja, nós temos aqui as procuradorias que estão ali, né? A administração tributária que está ali, e nós temos a prestação de todo o serviço público, que na verdade está ali, né? Ou seja, nós temos toda uma questão de distribuição de receita, né? Nós estamos falando aqui da formação da receita, mas nós temos também está sendo tratada a questão da distribuição de receita. Então, esse processo todo é que eu acho que nós vamos ter que estar muito atentos e muito presentes. Nós não temos
eu pessoalmente, eu acho que todas as mazelas que forem identificadas, elas são verdadeiras. E elas precisam ser superadas de alguma forma, tá? Mas nós temos que ver a que custo, qual é o custo dessa superação, né? O custo, tanto o custo de eventual perda de arrecadação ou algo parecido, ou até o custo para a autonomia dos entes federados, porque os entes federados, de uma forma ou de outra, estão perdendo autonomia, estão destacando parte da sua autonomia, estão entregando para esse conselho. Mas quem compõe esse conselho, então? Estão os mesmos, só que vai ocorrer... São os estados e os municípios, sim, então. mas estão destacando o governador, ou seja, o Rio Grande do Sul pode ser vencido lá dentro do conselho. Natural, no CONFAS pode ser vencido. Como no CONFAS pode ser vencido. Né? Só que agora nós temos... Só que agora, está ficando bom porque estamos começando a fazer o debate. Né? Só que agora com um agravante, porque esse conselho tem iniciativa legislativa. Esse conselho, ele vai regular tudo, gostemos ou não gostemos. Eu acho que nós temos que ter com olho, com muita atenção do ponto de vista. Eu não sou contra o processo, eu só acho que nós temos que estar atentos para que nós não deixamos de uma forma ou de outra a Federação Brasileira ficar muito distorcida no processo, e também que os estados e municípios não percam a sua condição, né, que foi tão fortemente buscada. Então, concluindo rapidamente acho que está na minha hora também, né, mas eu vou concluir. Né, eu vejo assim, eu acho que é importante que as mazelas identificadas são as mazelas que realmente os nossos tributos sobre consumo sofrem, né? Nós temos que realmente superá-la, né? É importante para o Brasil, para o desenvolvimento do país mesmo, né? Não há como ficar navegando dentro desse cipoal de legislações, né? E fora de legislações, ainda interpretações, tem as mais diversas, né? Mas nós temos que estar atentos aí para que isso também não... para que saia como a gente imagina que tem que sair, né? Que não seja prejudicial para os estados, para os municípios, e também, porque nós estamos num ambiente corporativo, que não seja prejudicial para as nossas carreiras, né? que são partes de todo esse processo. Te agradeço, João Ricardo, o convite e fico à disposição aí para eventual questionamento. Muito obrigado, Thelma, pela tua enriquecedora participação também. E se eu pudesse fazer uma síntese, me ajudem aqui, os pontos principais que nós destacamos. O positivo seria dessa reforma que já foi aprovada na Câmara, mas como lembrou o governador, temos que ficar muito atentos, porque ainda temos o Senado e depois, principalmente, a legislação, né, que virá regulamentar aquilo que for para a Constituição. Como pontos positivos, a simplificação do sistema tributário em relação ao atual, o fim da guerra fiscal entre os estados, a não cumulatividade e a legislação uniforme no que diz respeito à tributação. Como principais pontos negativos, a alíquota, que pode ser a maior do mundo, e aí as exceções, né, têm um destaque nisso, como preocupantes, as exceções que foram aprovadas e as que ainda poderão aprovar. A divisão do bolo, que, segundo o secretário, é prejudicial no Rio Grande do Sul a 367 municípios, já que só 130, né, seriam beneficiados. Por aí. A prestação de serviços com os prestadores de serviços, melhor dizendo, com grande tributação, e a perda da autonomia dos entes federados, que também, no que diz respeito aos desafios aqui que eu coloquei, também é um dos principais desafios, né? A manutenção da maior autonomia possível a esses entes federados, que a reforma diminui, como diminui também a arrecadação de alguns entes, e por isso, encerrando os desafios, faz-se muito necessário que nós continuemos muito atentos ao que virá no Senado, principalmente depois, como eu disse no início dessa fala, a legislação infraconstitucional. Nós já temos 2 inscritos aqui para perguntas na mesa, começando aqui pelo primeiro inscrito, que é o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, o desembargador Cláudio Martinez. Por favor. Bom, boa tarde aos presentes aqui, renovando os cumprimentos que já tinha dado pessoalmente, mas também aos que nos ouvem aí virtualmente.
Queria dizer que é uma iniciativa da FACE bem importante, porque o tema é de uma relevância tal que afeta o nosso Estado, as nossas carreiras, a sociedade. Então, está plenamente justificável a iniciativa, né, João, que está sendo desenvolvida pela FACE. Queria também cumprimentar os 3 expositores pela excelência das exposições, conseguiu dar uma melhorada na nossa compreensão, né? E vai, de certa forma, também trazendo algumas tranquilidades e outras angústias, né? Ouvindo inicialmente a fala do governador Rigoto, eu fiquei tranquilo quando ele falou da questão da preservação das nossas autonomias, né? Começou, mas quando chegou no TEL, isso, de certa forma, nos trouxe angústia. Governador, enfim, eu tenho um princípio assim, que um pouco me assombra, que dizem o seguinte, que nas iniciativas, às vezes, políticas, existem as boas razões e as verdadeiras razões, né? Então, às vezes, o que a gente muitas vezes ouve, depois na prática não acontece. E o que a gente vê em relação ao Rio Grande do Sul, infelizmente, é um estado periférico. Nós somos, em relação aos demais estados da federação, e vejo hoje a composição política, né, no âmbito do nacional, do Congresso, nós perdemos muito, não temos mais um governador Rigoto lá no Congresso, né? A gente vai olhar os postos-chave, relatores de projetos importantes, nós não temos gaúcho, a gente não tem interlocução, né? E isso nos preocupa, a partir da fala do Telmo nessa reforma, né? Que pode haver muitas perdas em relação à nossa receita, sobretudo num Estado que está num regime de recuperação fiscal aprovado faz um ano passado, né? E agora parece que aquilo que tinha sido aprovado como algo positivo, parece que não é positivo, e a mesma pessoa que aprovou lá está agora aqui dizendo que não, uma coisa meio, assim, até um pouco esquizofrênica a gente ouvir, né? Enfim, além da questão da reforma, né? Tem essas questões paralelas, ou dentro desse contexto que a gente está aprovando, e duas perguntas, a relação do município, que muitas vezes a gente acaba não acompanhando muito, porque somos mais ligados ao Estado, a respeito a partir da fala do secretário. A CNN, uma pergunta, eu vou deixar, a CNN, ela é favorável ao projeto ou não é? Bom, essa perda dos municípios que vão perder, eu acho que, enfim, algo em torno de 300, elas não serão compensadas com outras formas, só na divisão, aí elas não serão compensadas com esse novo modelo, né, que está sendo criado, novo modelo tributário, né? E uma outra questão que aí, para os 3, em relação eu estava até lendo aqui estudos, né, dizendo que, em termos de sonegação, representa de 32% a 39%. Né? O novo modelo, né, ele vai, de alguma forma, a simplificação, ela vai, digamos, enfrentar a questão da sonegação, porque a gente ouve e vê, e nós convivemos com, muitas vezes, com amigos que são empresários, pois eu dou uma sonegadinha aqui, não sei o que, eu dou uma sonegadinha lá, né? E a gente vê que de 32 a 39 é um terço, né, que poderíamos ter em relação a isso. A reforma enfrenta essas questões ou não tem? Essas são as minhas indagações iniciais. Posso iniciar, até porque, na verdade, essa questão é um dos pontos-chave da reforma. O processo de simplificação, o grande problema do sistema tributário brasileiro é o cipual de legislação. E o cipual de legislação, estou falando com o desembargador, que hoje o nosso judiciário está sobrecarregado, atulhado de processos em cima de uma vírgula mal colocada, de uma palavrinha mal colocada. Então, eu vejo, quando se fala em reforma tributária, que quem ganha muito com planejamento tributário, eu não condeno quem faça planejamento tributário, eu condeno o sistema que permite. Tá? Então, esse planejamento tributário, ele abarrota o judiciário de processos, então o judiciário fica sobrecarregado em cima disso, tira recursos, joga carga para quem não tem como buscar
para fazer um bom planejamento tributário, joga a carga em cima dessas pessoas. Então, o grande problema do Brasil é que os 33,7% do PIB está concentrado numa base muito limitada, devido ao sistema que facilita com todo o trabalho que se faça. O sistema facilita a sonegação, ele faz isso que hoje tu tem todo esse processo de mudança com os instrumentos, equipamentos que te dão possibilidade maior de atacar a evasão fiscal, a sonegação. Mas tu tem a sonegação, tu tem informalidade e tu tem uma elisão fiscal absurda, tá? Em cima do atual sistema tributário. Então, dos objetivos da simplificação, da racionalização do sistema, é exatamente, desembargador, diminuir este processo de evasão fiscal. E eu não tenho dúvida que a proposta leva à diminuição. Alguns dizem, mas nós vamos ter que conviver com dois sistemas, por quê? Para a gente evitar as questões que colocou o secretário, tá? De que um perca, outro ganhe, o objetivo da reforma não é esse, ela arranca, carga tributária total deve ser a mesma. Tá? Ela pode reduzir cargas setoriais em cima desta ampliação da base tributária, que pode ter redução de cargas setoriais. Mas tu não vai tirar receita do município, tu não vai tirar receita do Estado e tu não vai tirar receita da União. O que diz o doutor Telmo, o segredo da reforma é tu garantir, com essa transição, que tu não vai ter perda para um ente federativo e ganho para o outro, perda para um município e ganho para outro município. O secretário diz, olha, isso pode acontecer aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Não, tem que ser evitado. Desculpe, presidente, mas eu só quero lembrar como é que é feita esta possível transição para evitar perdas. Efeitos da transição federativa sobre os municípios. A reforma tributária afeta a participação dos estados e dos municípios no total de arrecadação de duas formas. Pela migração da tributação dominantemente na origem para a tributação no destino, muda o quadro. Tá? Quer dizer, tem estado que produz muito e consome menos. Ele perderia a arrecadação. Por exemplo, a minha cidade, Caxias, é uma cidade que tem grandes empresas, Randon, Marco Polo e tal. Bom, muda da origem para o destino, eu estou afastando essas empresas de Caxias? Eu estou tirando receita de Caxias porque mudou da origem para o destino? Não. O sistema tem que garantir que tu não vai ter perda para um município que tem produção com relação ao outro que tem mais consumo. Então, a reforma tributária afeta a participação dos estados e dos municípios no total da arrecadação de duas formas. Pela migração da tributação dominantemente na origem para a tributação no destino e, no caso dos municípios, pelas mudanças dos critérios de distribuição da cota-parte do ICMS, que passa a ser a cota-parte da parcela estadual do IBS. A PEC aprovada pela Câmara prevê um sistema que dilui ao longo do tempo, 50 anos, dilui ao longo do tempo o impacto da reforma tributária sobre as receitas de estados e municípios de duas formas. Primeira, há um mecanismo de transição federativa pelo qual uma parcela decrescente da arrecadação de cada ente é retida e distribuída com base na participação de cada ente na receita líquida, no caso dos municípios e ISS, em contraparte. Então, tu tens um corte que é feito, por exemplo, a partir do momento que a reforma está iniciando a sua implementação, tu tem um corte do que arrecada Porto Alegre, o que arrecada Caxias, o que arrecada Canoas, o que arrecada o Rio Grande do Sul, o que arrecada Santa Catarina. E, a partir, tu vai fazendo a transição e garantindo que tu não tenha perda para um estado e ganho para o outro, ou perda para um município e ganho para o outro. Então, este processo, há um mecanismo de transição federativa pelo qual uma parcela decrescente da arrecadação de cada ente é retida e distribuída com base na participação de cada ente na receita líquida. No caso dos municípios, o ISS e cota-parte. Antes da reforma tributária, e uma parcela crescente é distribuída com base na participação de cada ente na arrecadação, considerados os efeitos da reforma tributária, princípio do destino e nova distribuição da cota-parte. E, adicionalmente, um seguro-receita financiado com a retenção de 3% da parcela da arrecadação distribuída com base no princípio do destino, cujos recursos são destinados aos estados e municípios com maior redução em termos percentuais de participação no total da receita líquida. Quer dizer, seguro-receita é mais uma forma de garantir que tu não vai ter
perda para o município com relação ao outro. Tá? Quer dizer, essas questões que o secretário levantou, elas são procedentes, mas o sistema que está pensado, ele corrige isso. Vamos lá. Não tá correto, não está certo, tem dúvidas, tu tem agora o Senado Federal para fazer essas correções. Eu vi muito, e aí continua, toda essa forma de compensações para garantir que não tenha um Estado ganhando, o outro perdendo, um município ganhando, o outro perdendo. Aí eu ouvi tanta bobagem sendo dita durante esse processo desse debate, dizendo que o dinheiro passaria pelos cofres da União, e isso significaria perda de autonomia dos Estados, porque existia este Conselho Federativo. A União não tem nada a ver com o Conselho Federativo. O Conselho Federativo é formado por representantes dos estados, e eu acho que esse Conselho Federativo vai ter que ser bem estudado e modificado no Senado Federal. Ele tem 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios. Os municípios pequenos estão dizendo que estão tremendamente mal representados no Conselho Federativo. Tá? Então, essa questão da composição do Conselho é uma das questões que vai ter que se analisar muito bem. A União tem alguma coisa a ver com isso? Não. Eu vi gente criticando a reforma porque era do Lula. Essa reforma não é do Lula. Essa reforma foi criada dentro do Congresso Nacional. O governo, em vez de mandar uma outra proposta, ele pegou carona nas propostas que estavam lá, porque ele viu que não tinha como segurar a reforma tributária, ele viu que o processo estava andando, ele pegou carona nos projetos que estavam lá, mas não é uma proposta do Lula, essa proposta foi construída dentro do Congresso Nacional. Tá? Mas tem gente que ideologizou o processo de debate, inclusive colocando que passava pela União e que o Ronaldo Caiado dizendo que ia depender de merenda da União, de mesada da União. Na verdade, o Ronaldo Caiado está fazendo isso porque o Estado dele não quer acabar com a guerra fiscal. Historicamente, Goiás não aceita terminar com a guerra fiscal. É uma questão que une o poder público, os três poderes, a imprensa, todos os setores em Goiás, historicamente, são contra se falar em frear a guerra fiscal. A guerra fiscal chegou no limite, tem que ser freada. Tá? Então, o que está fazendo o Caiado? Ele está externando uma posição que é muito forte e histórica dentro do estado de Goiás, mas ele ficou praticamente sozinho. O governador de São Paulo, que é um estado de São Paulo que é o que pode perder receita se esse Conselho Federativo não efetivamente estiver bem organizado e não tiver essas compensações feitas, São Paulo perde receita, é um estado tremendamente produtor. Por que o Tarcísio deu o sinal verde para aprovar a reforma? Porque ele conseguiu modificações que dão uma certeza de que não vai ter um prejuízo para São Paulo em favor de estados do Nordeste. O que ele fez? O Conselho Federativo não pode ter um domínio do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Tá? Por quê? Qual é o papel desse Conselho Federativo? Outra questão, desculpe, mas eu acho que isso aqui é bom para a gente ter um Conselho Federativo. Isso que diz o Zotelmo, a importância desse Conselho Federativo. O Conselho Federativo tem algumas competências exclusivas definidas na PEC. Uma, editar regulamento do imposto. Quem edita o regulamento do imposto vão ser os representantes dos estados e representantes dos municípios. 2, dirimir dúvidas quanto à interpretação da legislação do IBS, que tem de ser nacionalmente uniforme. 3, arrecadar o IBS e distribuir o produto da arrecadação. Abrigar o contencioso administrativo relativo ao IBS, sendo os julgadores indicados pelos estados e municípios. Tá? Quer dizer, vai ter contencioso no IBS, os estados e municípios vão designar os julgadores para interpretar esses problemas que acontecem dentro do IBS. Sendo os julgadores indicados pelos estados, essas atribuições são essencialmente técnicas, não são políticas, são técnicas, sendo que o sistema de arrecadação e distribuição da receita será um algoritmo. Isso que as pessoas não entendem. Aquilo que for definido, que Porto Alegre não pode perder receita, que Rio Pardo não pode perder receita, e tu sabe qual é a receita de Rio Pardo, e aquilo que tem que ser mantido, só tu tem o acréscimo do trabalho das receitas municipais, receita estadual, da administração tributária,
isso prevê este acréscimo de receita feita pelo trabalho feito em cada município e cada estado, mas tu tem um algoritmo que tu joga para dentro do computador e a transferência é automática. Então, hoje tu não tem... Eu, quando fui presidente da Comissão de Reforma Tributária, aonde que eles bombardearam a proposta? Nós não tínhamos nota fiscal eletrônica, nós não tínhamos ICMS eletrônico, nós não tínhamos todo esse sistema de poder trocar informações, né, e que possa garantir um controle maior, uma fiscalização mais eficiente, né? Quer dizer, essa troca de informações utilizando a tecnologia. Pois bem, nós tivemos que criar um sistema barquinho, tá? Que nós não tínhamos. Esse sistema barquinho era a única forma de nós unificarmos o ICMS e mudar a origem de destino. O que fez o Everardo Maciel? Pegou o sistema barquinho, dizendo que isso ia gerar créditos e que era um absurdo, porque ia levar uma distorção. Gerar créditos no sistema atual gera, mas era o objetivo de não deixar avançar a reforma. Fizeram uma coletiva, Balan, o Amauribia, o Everardo Maciel, dizendo que a nossa proposta, no dia seguinte a proposta ser aprovada, era uma proposta que ia criar um problema sério, porque geraria créditos por causa do chamado sistema barquinho. Hoje, tu não tem sistema barquinho, tu não tem nada, mesmo que a gente provasse que não ia ser aquilo que eles disseram, no fundo eles não queriam a reforma, tá? Mas hoje tu não tem isso. Hoje é um algoritmo que tu coloca lá no computador, a transferência é automática, sem a possibilidade de perda para um Estado, ganho de outro, mas tanto o secretário como o doutor Telmo tem razão, que nós temos que acompanhar no detalhe a formação do Conselho Federativo, tá? As suas atribuições, tá? E essas correções que deem toda a segurança que não vai ter nenhum problema pela frente. Então, eu não estou dizendo que isto que foi aprovado é perfeito com relação a essa questão da compensação e do Conselho Federativo. Só que isso não tem nada a ver com o governo federal. Chegaram a dizer o seguinte: essa reforma tributária é para arrecadar mais para a âncora fiscal, para resolver o problema do ano. A reforma vai entrar em vigor em 2026, com uma alíquota de 0,1% no IBS e 0,9% na contribuição do bem e serviço. 2026. O que tem que ver com a âncora fiscal? Tá? Mas tanta coisa está sendo dita, e tem gente que ganha muito com, principalmente, a elisão fiscal, tá? E, no fundo, não quer reforma nenhuma. Não quer reforma nenhuma. E inventam histórias. Agora, eu acredito que esse projeto está perfeito? Não. Não. Eu acredito que nós temos que aperfeiçoar o Conselho Federativo. Eu acredito que nós temos que cuidar nas competências do Conselho Federativo. Eu acredito que esse texto que mostra que não vai ter nenhuma perda para um Estado, para um município e ganho para o outro, a gente tem que ter a convicção, desembargador, que isso realmente vai acontecer. Agora, o processo de simplificação é importante. Repito, as carreiras. Eu não tenho a menor dúvida que a administração tributária, tanto a estadual como a municipal, vai ser fundamental dentro do novo sistema tributário. E concordo com o processo de integração entre o Estado, o município e a União, muito mais do que nós temos hoje. Muito mais do que nós temos hoje, porque a base é comum. É exatamente isso. Terceiro, procuradoria. Não tenho a menor dúvida que o papel da procuradoria que tem hoje vai continuar tendo dentro do novo sistema, sem nenhuma dívida ativa. Isso vai acontecer, por mais eficiente que seja o sistema, por mais eficiente que seja a administração tributária, tu vai ter que controlar esse processo. Então, muita coisa vai ter que se aperfeiçoar nesta etapa do Senado Federal. Agora, eu não acredito que passe a reforma tributária, secretário, se essas dúvidas com relação a perdas de muitos municípios, tá, e perdas de alguns estados termine prosperando ou se confirmando. Se o que o texto está determinando e a capacidade de esse texto ser colocado em prática realmente for verdadeiro, eu estou tranquilo. Se não for, eu acho que vai ser um empecilho para aprovar a reforma tributária.
Obrigado, governador. Dr. Cláudio, responderam suas perguntas. Sim. Algum dos panelistas quer fazer alguma consideração sobre a... Eu só acrescentaria, governador, que outra das missões do Conselho Federativo é coordenar a atuação integrada dos entes de fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e judicial do imposto. Ou seja, esse conselho ele é o coração do processo. Né? Por isso, ele está alerta. Só também para fazer uma consideração bastante breve em relação à autonomia, né, governador? O que a gente diz? Hoje, eu sendo prefeito lá, a gente define a política tributária do município. ISS, a gente senta lá e decide, nós vamos reduzir essa alíquota, porque a gente quer incentivar tal setor, isso a gente perde. Então, assim, perde autonomia? Tem. Precisava ter, para a gente padronizar nacionalmente, aí é outra discussão, mas perde autonomia? Tem. Acho que vai ter benefícios, a gente tem uma legislação nacional, vai ter benefícios, a gente tem uma legislação nacional, mas assim, nós estamos perdendo a autonomia e que eu vou ter que, para tomar qualquer decisão em relação à política tributária de Porto Alegre, ter o ok do conselho inteiro, vou precisar. É o melhor modelo, pode ser até que seja, mas assim, é diferente em relação ao que a gente tem hoje, então assim, eu não tenho dúvida que eu perco a autonomia em relação ao que a gente tem hoje. Precisava perder essa autonomia para o Brasil crescer, talvez precisasse, mas a gente perde. Muito bem, muito obrigado. A próxima inscrito é o Marcelo. Eu pergunto aos nossos amigos que estão colaborando se tem alguma pergunta daqueles que nos acompanham virtualmente, aí podem trazer aqui, não temos. Então, Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação do nosso governador Rigoto. O Telmo está sempre conosco também, aqui, lá no Sonacaixa. Né, Telmo? Obrigado também. O secretário Fantinel também, já estivemos juntos aí. Vou fazer algumas provocações, né? Não necessariamente perguntas, mas provocações, especialmente para Poder Judiciário e Ministério Público, que o nosso Conselho Federativo, aqui tratado na reforma, ele tem poderes, como disse o Telmo, bastante amplos. Não é o mesmo CNJ, não é o mesmo CNMP. São poderes que vão influenciar, inclusive, os julgamentos, a matéria tributária. Nós temos aqui o TARF, né, Eduardo? Talvez não tenhamos mais o TARF, talvez não tenhamos a primeira instância, e a segunda instância será no Conselho Federativo. Outra provocação, nós temos uma federação, né? O pessoal fala Constituição Federal, não, Constituição da República Federativa. E nós temos 3 entes federados, União, Estados e municípios. Todas as instituições que nós temos nesta Constituição da República, elas pertencem a algum ente. Agora, o Conselho Federativo pertence a quê? Aos estados? Não. Aos municípios? Não, também. À União? Também não. Ele é algo que não existe na nossa Constituição. Então, é algo muito novo. Ele vai nos gerar, o secretário Fantinel falou, questão da auditoria, da fiscalização, né? Agora já conversamos sobre isso. Uma dificuldade que não temos hoje. Hoje, o auditor fiscal da Receita Estadual vai lá, analisa uma empresa, e aquilo se esgota, digamos, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, assim, em outros estados, nos municípios também, né? Já temos o mau exemplo do Simples Nacional, que não funciona muito bem. Acho que todos têm essa percepção em termos de fiscalização do imposto, e, por sinal, um imposto cumulativo, que vai continuar cumulativo, não entrou na reforma como a gente gostaria, né? Poderia ser um imposto a menos, o Simples Nacional, quando o ISS hoje é cumulativo, né? Vai ser extinto. E por que não também o Simples Nacional e colocar dentro do IBS uma situação específica? Então, vamos supor uma questão de auditoria. Vai lá o auditor do município de Porto Alegre, faz uma auditoria no IBS, né, que é um imposto estadual municipal, digamos assim, né? E faz o levantamento, 5 anos, lança o tributo. Ele está fazendo isso em nome de Estado e município. E
quase que também em nome da União, que a União tem a mesma legislação e vice-versa. Aí depois vem um auditor fiscal do Estado que quer fazer uma auditoria na mesma empresa que o auditor municipal fez. Vai estar vedado, não vai estar vedado. O que isso vai gerar de complicação, para que um colega municipal já fez um trabalho, depois vamos nós, auditores estaduais, fazer outro trabalho, e depois vem o auditor federal para fazer outro trabalho. Havendo apenas uma legislação da CBS e IBS, apenas uma legislação, nós que, desculpa discordar do governador, nós preferimos a PEC 110, que era do Senado, em vez da PEC 45 da Câmara, e os estados, né, com o Cefaz trabalhou por isso, Febrafit, a nossa federação, trabalhou por isso, e nós queríamos um IVA dual. Eu até interpelei o Aguinaldo Ribeiro, nós fizemos um seminário lá em Brasília, da Febrafit, e ele falou em IVA único. Quando ele saiu, não quis falar em público ali, questionamento, ele disse, deputado, nós aceitamos o IVA único estadual. E aí a gente se entenderia com o município. Tinha até uma proposta antiga da Febrafit de especialização das bases. Renda, com a União, estados com consumo e municípios com patrimônio, né? Pegando também com os impostos estaduais do patrimônio. O que aconteceu? Dizem que é um IVA dual, mas como assim IVA dual se eu tenho só uma legislação? Se eu tiver uma interpelação judicial no âmbito da CBS, que é a mesma legislação, ela vai automaticamente ter consequências no IBS, que é igual, é a mesma legislação, como o senhor disse, a mesma vírgula, a mesma, tudo igual. Então, perda de autonomia, secretário Cristiano, claro, né? O Estado hoje, 90% da sua arrecadação é o ICMS. Se os municípios já estão preocupados que o ISS não chega nem perto desses 90%, né? Obviamente, tem os impostos grandes. Municípios pequenos talvez funcionem mais com repasse da cota parte ICMS e repasses federais. Nós é 90%. Tá? Nós não teremos mais poder de legislar absolutamente nada na matéria tributária principal do Estado. O senhor, como governador, aí vai uma pergunta. O senhor acha que simplesmente fixar a alíquota, uma única alíquota ainda, né? Uma única alíquota é razoável para um governador, no âmbito do maior imposto que ele possui hoje? Só uma alíquota. Não, mas eu quero fazer uma política tributária, né? Eu não posso, porque quem vai estar naquela alíquota reduzida vai ser decidido no âmbito do Conselho. Então, a cesta básica zero também no âmbito do Conselho. Eu não vou ter uma cesta básica do Rio Grande do Sul, que eu possa querer colocar uma erva mate, e o nordestino quer colocar farinha. Não, vai ter uma cesta básica enxuta, provavelmente, né? E que todos vão ter que conversar. Quais são os que vão entrar na redução de base de alíquota, né? Não é mais base de cálculo, não teremos mais redução de base de cálculo, para 40% da alíquota nominal. Também não são os estados e nem tampouco os municípios. Ou seja, perda de autonomia, sim, e, a meu ver, fere cláusula pétrea da Constituição. Modestamente, eu penso assim, se o nosso maior imposto, nós vamos perder a capacidade de legislar, né? Nós vamos perder parcialmente a capacidade de fiscalizar, porque vai ser uma fiscalização concomitante. Então, como definir que 3 entes podem fiscalizar o mesmo contribuinte sobre a mesma legislação, né? CBS e IBS é a mesma legislação. Capacidade de arrecadar vai para o ente também. Então, todas as capacidades de uma autonomia federativa me parece que estão fortemente limitadas, para não dizer outra palavra, nesta reforma. Eu vejo assim, no Senado um trabalho importante a ser feito, né? E, para começo de história, eu já sugiro que a gente tenha 2 legislações. CBS, uma legislação,
estados e municípios, ok, daí temos um Conselho Federativo que vai funcionar com o IBS. Então, a União, que vai começar antes, né, com 0,9% da CBS, vai se importar mais no imposto, que vai substituir os impostos com contribuições federais. Então, e nós vamos acompanhar o processo, nós vamos começar com 0,1%, né, e não vai haver perda de arrecadação. Nós já tivemos, você bem acompanhou, todos nós acompanhamos o que foi a Lei Candir. O mesmo nome ainda, para nos lembrar bastante, né? Seguro Receita. E foi, quero crer que dessa vez possa ser mais sério, mas foi lamentável a experiência da Lei Candir, né? Nós estamos com perdas hoje, se nós estivéssemos tributando como tributava anteriormente, temos no mínimo 7 bi, não teríamos problema de déficit no Estado, não teríamos um problema de ter que entrar no regime de recuperação fiscal e agora pedir para ser renegociado. Enfim, tem uma série de questões. Essa de não haver perda também é outra questão. Eu deixo de ganhar naqueles que estão crescendo, tem vários municípios que estão crescendo. Os estados lá, Goiás, que o senhor citou, né? Eu chamo de estados emergentes lá do Centro-Oeste. Eles são estados eminentemente produtores, vendem para fora, né? Pouca população, é óbvio que eles vão perder, né? Um estado que nem o Rio Grande do Sul tem um pouco mais um equilíbrio, né? Nós temos população também. Então, e a fiscalização também vai ficar um pouco alterada. Eu vou ter que fiscalizar um contribuinte de São Paulo, hoje temos na Constituição Tributária, mas agora vai ficar a varrer, né? E vende para o Rio Grande do Sul, a arrecadação, né, é do Rio Grande do Sul, só que o contribuinte está lá, né? Então, uma série de questões que a gente tem que enfrentar. Temos diferença também na nossa parte que diz respeito às nossas carreiras, entre estados, municípios e União, e estaremos trabalhando lado a lado com essas diferenças. Outro questionamento, né? É isso, queria fazer, eu provoquei bastante, falei bastante, desculpa, agradeço. Alguém dos painelistas gostaria de fazer? Só que essas provocações dá para a gente debater 1 hora. Eu estou aceitando um pouco. Nós conversarmos sobre isso. Na verdade, eu acho que muitas questões que colocaste têm toda a razão desse ponto de interrogação, dessas dúvidas. Mas tu vai ter que ter integração entre os órgãos arrecadadores, fiscalizadores da União, Estado e município vão ter que trabalhar conjuntamente, não tenho a menor dúvida. Tu não vai perder função, tu não vai perder o espaço para fiscalizar, e vai ter uma legislação que não é o Conselho Federativo que vai determinar isso, é a lei complementar. Por exemplo, os produtos da cesta básica, quais serão os produtos da cesta básica? É a lei complementar que vai definir, não é o Conselho Federativo. Quer dizer, essa questão do 60% de redução para alguns setores, que eu acho que ampliaram muito o leque, e isto realmente pode levar a uma alíquota de não 25%. Agora, se for 27%, eu prefiro os 27% do que a situação que nós temos hoje, tá? Do que o quadro que nós temos hoje. Hoje, tu não tem transparência nenhuma na carga tributária que está embutido em cada bem e serviço que a gente está consumindo, que qualquer pessoa consome, tu vai ter, pelo menos, muito mais transparência de saber a carga tributária que está embutido em cada bem e serviço. Mas é bom que se diga, esse Conselho Federativo não vai ter todo esse poder, não. Tu vai ter uma legislação complementar. O que me dá tranquilidade com relação ao que colocaste muito bem, que tu depende de uma lei complementar, e a Lei Candir, elas só não cumpriram com aquilo que tinham assumido, que era os 50% de devolução para os estados produtores, daquilo que o Estado perdia, porque nunca foi regulamentado. Tá? Por quê? Porque o governo federal não teve interesse em regulamentação. Tanto o governo Fernando Henrique como o governo Lula, se não entra o Supremo Tribunal Federal para, de alguma forma, ordenar, tu tinha uma situação que os estados continuavam perdendo a arrecadação, porque não houve a regulamentação. Só que agora, essa regulamentação, os próprios estados têm interesse que ela aconteça. A União não tem nada a ver com essa regulamentação. É os estados. E onde que esse Conselho Federativo?
O governador do estado do Rio Grande do Sul vai ter que colocar o secretário de Fazenda, de repente, dentro do Conselho Federativo. O governador de Santa Catarina vai ter que colocar um homem total confiança que entenda efetivamente para dentro desse Conselho Federativo. Então, o Conselho Federativo vai ter pessoas representando os estados que vão ter condições de mais, vão ter capacidade de construir entendimento com relação a algumas coisas. Vai ter divisão entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que vai ter essa divisão, porque o Norte, Nordeste e Centro-Oeste se unem quando tem qualquer tipo de ameaça a algum benefício que tenha o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou algum benefício a mais que eles queiram, eles se unem muito mais do que o Sul e o Sudeste. A representação política deles é maior. Então, por isso que o governador de São Paulo disse o seguinte, não, para um pouquinho. Nessa questão do Conselho Federativo, nós temos que analisar muito bem que as decisões do Conselho Federativo não podem levar em consideração apenas o número dos estados. Tem que levar em consideração a população também. Então, estas questões todas, elas vão ficar mais claras. Todas essas dúvidas que levantam, e tem razão em levantá-las, elas vão ficar mais claras agora na discussão do Senado Federal. E eu concordo, presidente. Eu acho que toda a atenção possível, eu quero, para finalizar minha intervenção, e até não ter que voltar depois para o secretário e o doutor Telmo falarem, eu quero me colocar à disposição das entidades. Eu não tenho mandato, eu não tenho condições de estar lá dentro do Congresso Nacional e deliberando e decidindo, mas eu acho que a minha história, ela permite que eu ajude. Sem dúvida. Muito obrigado, governador. Não havendo, não sei se alguém quer fazer uma consideração, senão não tendo mais perguntas, eu passaria. Só uma provocação. Boa noite, então, a todos. O fato da legislação complementar estar prevista para ser discutida num ano de eleição municipal é um fator complicante? Como é que a gente pode pensar isso? Me parece que vai ter um peso... A desinformação. Eu te diria o seguinte, tem questões que na discussão agora no Senado Federal, se não tiver já uma clareza com relação à legislação complementar, não passa. Então, muita coisa pode até não ser votada a legislação complementar, mas vai ter que ter um entendimento mínimo com relação ao que significaria a legislação complementar para regular um determinado ponto da PEC que vai ser aprovada. Então, eu disse 2024 para a legislação complementar, mas, no meu modo de ver, o Senado Federal e a própria Câmara Federal vão começar já no segundo semestre se debruçar sobre a legislação complementar, inclusive sobre alíquotas. Por quê? Se tu deixar essa discussão só para o ano que vem, tu está dando um tiro no escuro, tu está, ficando sempre com a possibilidade de ter uma surpresa lá na frente. Então, eu acredito que muita coisa, não apenas as alterações no que foi aprovado, mas já uma definição da legislação complementar que possa dar, inclusive, mais tranquilidade em questões que foram levantadas, já vão ter que ser negociadas agora. Muito bem. O tema só mostra, que realmente precisa de muito debate. Estamos aqui há mais de 1h30 e fluiu que não vi o tempo passar. Nosso propósito era de 1h30 no máximo, Kuiper, de debate, mas eu acho que foi muito proveitoso a todos nós que assistimos aqui, a exposição dos senhores e aqueles também que assistiram virtualmente. E seguramente vamos precisar muito dos amigos durante esse processo agora no Senado, porque preocupa a todas as nossas carreiras e a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, essa reforma tributária que está vindo. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui, e começando com o secretário, que sei que tem compromisso também, para as suas considerações finais, depois Telmo, e o senhor termina, já que o senhor começou, o senhor encerra também. Mas se me devolver a palavra... Por favor, secretário. Presidente, primeiro, de novo, agradecer a todos pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui, é sempre uma satisfação. Acho, como eu coloquei, acho que tem pontos a serem ajustados, acho que algumas questões, aí respondendo a última questão, a gente vai ter que constitucionalizar para ter mais segurança, para não deixar tão solto em lei complementar.
Então, como o governador colocou, assim, a gente vai ter um trabalho agora no segundo semestre, mas vai ter muito trabalho ainda no que vem. Eu acho que é um processo longo e acho que compartilho de muitas das preocupações lá que foram colocadas em relação à questão do dia a dia, tá? Do operacional da administração tributária, como é que a gente vai fazer isso? Eu estava falando ontem em São Paulo, com os municípios de São Paulo. Vai ter situações lá que eu vou estar em Porto Alegre, que eu vou precisar fiscalizar uma empresa que está em João Pessoa. Que ela, entendeu? Ela fornece fazer o quê? Vamos lá, Porto Alegre e João Pessoa, entendeu? A gente está numa situação complicada. Mas, enfim, acho que tudo é ajustável, eu acho que são questões que a gente tem que trabalhar. E, de novo, queria colocar aqui tanto o município de Porto Alegre quanto a Abraço à disposição dos senhores aí para agregar nas discussões. E, como eu disse inicialmente, acho que o nosso objetivo agora é achar essas zonas de convergência, de interesses comuns, para a gente trabalhar junto lá no Senado e conseguir aperfeiçoar a reforma. Muito obrigado, secretário. Então, por favor. Renovar também meu agradecimento, João Ricardo, pelo convite aí, e de participar do debate com o secretário, com o governador Rigoto e com os colegas, né? Os problemas, na verdade, foi uma saída engenhosa, né? A questão do Conselho Federativo e desse imposto compartilhado, né? E ele provoca todas essas dúvidas que foram trazidas. Como tudo que é novo e heterodoxo, para a nossa mente meio ortodoxa, assusta num primeiro momento, né? Então, reafirmo aquilo que eu disse, nós vamos ter que estar atentos ali no procedimento, né? Buscando as verdadeiras intenções da reforma, né? E os estados, e aí os estados e os municípios vão ter que estar bem atentos, porque efetivamente nós vamos viver outro mundo. Nós não estamos fazendo um paliativo no processo. Nós estamos saindo de um sistema e indo para outro sistema. Isso assusta mesmo, porque é normal que a pessoa tenda a se acomodar no sistema que ele está. Isso é da normalidade das pessoas. Mexer no lugar da mesa com uma pessoa, já fica olhando. Assim, tudo aquilo tira um pouco ele da zona de conforto. Nós estamos sendo tirados da zona de conforto. Então, nós temos que ter capacidade de interpretar isso e de ajudar a construir algo que seja melhor para os nossos representados, para os estados, para os municípios, né? E para a economia como um todo, que é, vou dizer, o grande objetivo de tudo isso, melhorar a vida das pessoas. É isso que se quer com esse processo, né? Facilitar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Então, é isso, muito obrigado, fico à disposição sempre, né, João? E qualquer coisa aí é só me chamar que eu estou de prontidão. Seguramente chamaremos depois do Senado. Governador. Não, só agradecer mais uma vez, João Carlos, dizer da alegria de poder estar com os meus presidentes aqui, né? Dizer muitos que eu tive a oportunidade de trabalhar no meu período de governo, e eu quero agradecer mais uma vez o carinho, o apoio que nunca me faltou, a dizer da alegria de poder estar com dois, o secretário fazendo um excelente trabalho na administração de Porto Alegre. Eu acho que a prefeitura está indo muito bem e eu não tenho dúvida, se eu não tivesse a minha Secretaria de Fazenda lá, eu não tinha nem terminado o governo, tá? Nós tínhamos um grau de dificuldade, na época, os efeitos da Lei Candir caíram em cima, principalmente no meu governo, tá? Começou com o Olívio, mas pesadamente no meu governo, a perda de 50%. Depois os governos foram se adaptando. Eu tive que pagar 2 bilhões, as pessoas não lembram disso, em torno de 2 bilhões de reais mês, para 2 milhões de reais ano da dívida do passado, que eu não tinha nada a ver com aquela dívida, foram feitas em governos anteriores, e sem poder fazer um real de nova dívida durante 4 anos de governo, pela lei de responsabilidade fiscal e pelo limite de endividamento. Eu não tinha receita nova, eu tive que pagar 2 bilhões ano. Quantos anos o Estado não está pagando a dívida? Tá? Sem vender nada de patrimônio. E até vocês lembram que até era tabu de pensar em venda, em mudar a Constituição, de acabar com o plebiscito, era tabu. Tá? Eu não vendi patrimônio, eu não tive que fazer condições de fazer um real de endividamento, eu tive que governar pagando a dívida do passado, e se eu não tivesse uma Secretaria da Fazenda, tá?
que me desse a sustentação e encontrasse as alternativas, eu não sei se eu terminaria o governo. E, graças a Deus, terminei muito bem. E se não tivesse Poder Judiciário, com o doutor Stefanello, porque se eu não pude fazer dívida, é bom que a gente coloque, eu sou muito transparente, tá? Eu não podia fazer um endividamento. Aí eu procuro o presidente Stefanello, que eu tinha uma relação excelente com ele, era uma pessoa muito dura, muito firme. Doutor Stefanello, eu só tenho uma alternativa. A minha Secretaria de Fazenda está dizendo que eu só tenho uma alternativa para não atrasar absurdamente folha, para não parar serviço essencial. O doutor Stefanello perguntou, qual é que é, governador? Eu digo, eu preciso que o senhor me permita mexer nos depósitos judiciais. E, na verdade, ele disse, o senhor está louco. Eu vou chegar lá dentro da mesa, os caras não vão nem aceitar conversar. E ele era uma pessoa tão querida, que ele foi para dentro do tribunal, convenceu, aceitou. Nós utilizamos muito pouco perto de governos que vieram depois de nós, os depósitos judiciais, depois os governos que vieram depois. Colchão era 70%. Simplesmente eu usei muito pouco, mas aquilo foi importante para mim. Então, a Secretaria de Fazenda, a administração tributária, eu que defendi a forma de nós termos uma administração tributária mais eficiente, com alguns avanços importantes, que até hoje tem alguns que me criticam pelos avanços que eu concedi, mas eu quero dizer o seguinte, eu sei o que representa a importância das carreiras que os senhores representam para o estado do Rio Grande do Sul. Um estado que, como foi colocado, é um estado periférico. É um estado que não tem aquilo que outros têm. Nós pagamos um preço pela nossa localização, pela logística, que é mais complicada. Nós pagamos um preço que, por exemplo, o Paraná já não paga. Nós tivemos esgotamento na nossa fronteira agrícola. Quando se fala em Goiás, se fala em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, eles têm tudo para explorar a fronteira agrícola, que nós esgotou a nossa fronteira agrícola. A nossa produção é em cima de produtividade, tá? E as pessoas não entendem isso. O nosso estado, que era o celeiro do Brasil, não é mais porque outros estados explodiram em termos de produção pela fronteira a ser desbravada. Então, tu tens um quadro no Rio Grande do Sul que efetivamente exige de quem governa, e quando eu digo das carreiras de Estado, uma atenção muito maior, por isso que a atenção é fundamental durante essas etapas que vêm pela frente. Tá? Porque o nosso Estado é diferente, ele não tem aquilo que nós tínhamos antigamente, quando tudo acontecia do centro para baixo, de São Paulo, Minas para baixo, hoje não. Hoje o Nordeste se desenvolveu, tá? O Centro-Oeste explodiu, o Norte tem vantagens que nós não temos, tá? E nós pagamos um preço muito grande por não termos um Mercosul, que seria a nossa solução, tá? E nós estarmos no extremo sul do Brasil pagando o preço pela nossa localização geográfica. Desculpe, presidente, se me deu a palavra. Mas eu quero mais uma vez me colocar à disposição de cada entidade. Eu vim com o meu carro de Caxias, eu dirigindo, volto para Caxias agora, porque amanhã eu já tenho que ir para Torres e vou pela Rota do Sol, tenho que pegar minha esposa, porque faleceu um cunhado meu, e nós temos que ir a Torres só porque dá uma atenção lá, mas independente dela, eu não ter a estrutura aqui, eu falava hoje em casa, eu ando pelo estado dirigindo, fiz 12 mil quilômetros em 3 meses e pouco, e eu dirigindo. Eu comentando hoje, em outros estados, os governadores têm estruturas incríveis, e não só estruturas, tá? Sair do governo muito bem, tal. Eu não tive isso, mas isso não significa que eu não tenha condições de ajudar as nossas associações sempre que me convocarem. Tá? Obrigado. Agradecendo a presença de todos e de todos que nos assistiram também virtualmente, já fica o convite para o próximo evento da FACE, que é 20 anos depois, Germano Rigoto conta tudo. Boa noite. Boa noite.